Cleópatra e Frankenstein. Capítulo 1. Dezembro. Ela já estava dentro do elevador quando ele entrou. Ele acenou com a cabeça e se virou para fechar o portão de ferro com um som estridente. Eles estavam no prédio de uma antiga fábrica de tripeca, do tipo que ainda funcionava com raros elevadores de carga. Estavam apenas os dois, lado a lado, olhando para frente enquanto o mecanismo gemia em movimento, para além do traçado na porta de metal. Eles observaram as paredes de cimento do prédio deslizarem. "O que vai comprar?" perguntou ele, olhando para frente, sem se virar para ela. "Como?" "Me mandaram aqui por causa do gelo", disse ele. "Do que você precisa?" "Eu? De nada. Estou indo para casa." "Às 10h30, da véspera do ano novo?" "Essa é a coisa mais triste ou mais sábia que já ouvi." "Que seja mais sábia, então", brincou ela. Ele deu uma gargalhada sincera, embora ela não estivesse muito para brincadeiras. "Inglesa?" ele perguntou. "De Londres." Sua voz me lembra a sensação de morder uma maçã verde. Agora ela riu, com menos naturalidade. "Como assim? Uma palavra?" "Crocante." "Ao contrário de morder uma maçã Pink Lady ou uma Golden Delicious, você entende do assunto." Ele fez um aceno de cabeça respeitoso. "Mas é loucura sugerir que você soe como uma Golden Delicious. Isso é um sotaque do meio-oeste." Eles chegaram no térreo com um impacto suave. Ele abriu a porta para ela passar. "Você é um homem estranho." "Sem dúvida." Ele correu na frente para abrir a porta do prédio. "Poderia acompanhar este homem estranho até a loja de conveniência? Eu só preciso ouvir você dizer mais algumas palavras." Como o quê?" "Cookies, por exemplo." "Você quer dizer biscoito?" "Sim, exatamente." Ele cobriu as orelhas com prazer. "Biscoito? Isso derrete." Ela tentou parecer cética, mas estava se divertindo. Ele podia ver. "Você se derrete com facilidade", comentou ela. Ele a surpreendeu ao parar para considerar a observação com honestidade genuína. "Não", ele disse finalmente. "Não costumo ser assim." Eles estavam na rua. Em frente a eles, uma loja que vendia letreiros de neon banhava a calçada com flashes de amarelo, rosa e azul. "Miller Lite, nus ao vivo. Tingimos para você." "Onde fica?" ela perguntou. "Eu bem que gostaria de mais alguns cigarros." "Há uns 2 quarteirões naquela direção." Ele apontou para o leste. "Quantos anos você tem?" 24. "Idade suficiente para fumar. Se você estava pensando em me dizer para não fazer isso." "Você tem a idade perfeita para fumar", ele respondeu. "Tempo armazenado para resolver e satisfazer. Não é isso que diz o poema de Lerkin?" "Ah, não recite poesia. Você pode me derreter sem querer." "Eu canto o corpo elétrico", ele gritou, declamando Whitman. "Os exércitos do que eu amo me rodeiam e eu os envolvo. Lá, 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 eu não vou te ouvir." Ela pressionou as palmas das mãos contra os ouvidos, correu à frente dele pela rua. Surgiu um carro tocando uma música pop alegre. Ele a alcançou sob a luz, e hesitante, ela tirou as mãos da cabeça. Ela estava usando luvas de pelica vermelha. As bochechas estavam rosadas também. "Não se preocupe, só me lembro disso. Você está segura." "Estou impressionada por você sequer ter mencionado disse ela. "Eu sou mais velho que você. Minha geração teve que decorar essas coisas na escola." "Quantos anos você tem?" "Sou mais velho." "Qual é o seu nome?" "Cleo", ela respondeu. Ele assentiu com a cabeça. "Apropriado." "Como assim?" "Cleópatra, a destruidora de homens originais." "Mas eu sou apenas Cleo." "Qual é o seu nome?" "Frank." "Abreviação de..." "Abreviação de nada." "Por que diabos Frank seria uma abreviação?" "Não sei." Cleo sorriu. "Frankfurt? Frank Sense? Frankenstein?" "Frankenstein parece certo. Criador de monstros." "Você faz monstros?" "Tipo isso", explicou o Frank.
Faço propagandas. Tinha certeza de que você era escritor, disse ela. Por quê? Crocante, disse Cleo, arqueando as sobrancelhas. Eu abri uma agência, disse Frank. É para onde vão as pessoas que não fazem sucesso como escritoras. Eles caminharam até encontrar a loja de 24 horas brilhando na esquina, ladeada por baldes de rosa fechado e cravos borbulhantes. Frank abriu a porta para ela com um ruído metálico. Na fluorescência radiante do interior da loja, eles se olharam de frente pela primeira vez. Frank devia estar, ela calculou, entre o fim de seus 30 ou no começo de seus 40. Olhos gentis, foi o primeiro pensamento dela. Eles se apertaram automaticamente quando encontraram os dela, cílios longos e emplumados, que tocavam as lentes do óculos, emprestando uma suavidade surpreendente ao seu rosto anguloso. Cabelos escuros, encaracolados, densos como lã de carneiro, um pouco mais fino no alto da cabeça. Agora, ao sentir o olhar dela, ele passou a mão pelo cabelo, consciencioso. A pele do dorso da mão e do rosto era sardenta. Ainda estava bronzeada, apesar do inverno. Combinava com um cachecol de cachimeira bege, enfiado em um sobretudo bem cortado. Ele tinha a constituição leve e ágil de um ex-dançarino, um corpo que sugeria economia e inteligência. Cleo sorriu em sinal de aprovação. Ele retribuiu o sorriso. Como a maioria das pessoas, ele notou o cabelo dela primeiro. Pendia sob os ombros dela, em duas cortinas onduladas, abrindo-se para revelar o tão esperado primeiro ato, o rosto. E era um espetáculo, o rosto dela. Ele sentiu instintivamente que poderia observá-lo por horas. Ela desenhará grossas asas negras sob as pálpebras, no estilo dos anos 1960, terminando cada movimento com uma estrelinha dourada. As bochechas estavam polvilhadas com algo brilhante e dourado também. Brilhava como champanhe na luz. Um casaco pesado de pele de carneiro a envolvia, combinando com as luvas que pelica cor-de-rosa, que ele havia notado antes, e uma boina de lã branca. Nos pés, botas de cowboy, creme bordadas. Tudo nela era delicado. Frank, que passou grande parte da sua vida cercado de pessoas bonitas, nunca conhecerá ninguém que se parecesse com ela. Constrangida por aquele olhar direto, Cleo virou-se para examinar uma prateleira inoportuna, lotada de latas de comida para gato. Ela estava usando muita maquiagem e se preocupava se estava parecendo uma palhaça sob a luz. Meu irmão, disse Frank para o homem atrás do balcão. Feliz Ano Novo. O homem ergueu os olhos do jornal, no qual lia a respeito de mais torturas sancionadas pelo governo do país. Ele se perguntou o que podia fazer esse homem branco pensar que eles eram irmãos, e sorriu. Para você também, respondeu. Onde fica o gelo? Não tenho gelo, ele deu de ombros. Que tipo de loja de conveniência não vende gelo? Esta aqui, disse o homem. Frank ergueu as mãos, resignado. Certo, não tem gelo. Ele se virou para Cleo. Você quer cigarros? Cleo estava escaneando os preços dos cigarros nas prateleiras. Ela pegou a carteira, que Frank notou. Não era realmente uma carteira, mas uma bolsinha de veludo recheada de papéis e embalagens. Os longos dedos vacilantes examinaram seu conteúdo. Quer saber? Ela perguntou. Eu tenho uns papéis para enrolar cigarro aqui. Vou pegar só um saco de tabaco, pequeno. Quanto custa? Frank observou toda a postura do homem se voltando para a frente enquanto ela se dirigia a ele. Era como ver a parte da frente de uma geladeira se dissolver no mar. Ele se derreteu. Lindeza, ele murmurou. Quanto você quer pagar? Um rubor estava subindo pelo pescoço dela até o queixo. Eu pago, ofereceu Frank, mostrando o cartão de crédito. Ele pegou uma barra de chocolate ao leite. Este também, caso você fique com fome.
Cleo olhou-o com gratidão, mas não hesitou. Um maço de caprins, por favor, disse ela, o vermelho. Já do lado de fora, Cleo observou a rua acima e abaixo. Você nunca vai conseguir um táxi nessa noite, disse Frank. Onde você mora? East Village, ela respondeu. Perto do parque em Tompkins Square. Mas vou a pé. Não é muito longe. Vou com você, ele afirmou. Não, você não pode ir. Ela protestou. É muito longe. Eu pensei que não era longe. Você vai perder a contagem regressiva. Foda-se a contagem regressiva, disse Frank. E o gelo? Você tem razão, o gelo é importante. Cleo ficou sem jeito. Frank riu. Ele começou a marchar para o norte e ela não teve outra opção a não ser segui-lo. Ele procurou-a com o olhar, viu que ela estava trotando. Que é isso? Para alcançá-lo, e diminuiu a velocidade. Você não está com frio? Ah, não, disse ela. Você está? Você quer meu chapéu? Ai, eu nem sei o que é isso. Seu o quê? Chapéu. Ah, é uma boina. Então, me refiro a ele em francês. Você fala francês? Só um pouco. Eu sei dizer chocolate, não sei o que, e não. E o que significa chocolate quente com chantilly? É bacana, mas é louco. As duas frases são muito úteis, acredite. Então, você quer? Acho que não fui feito para usar a boina. Bobagem, disse Cleo. O mundo é o seu chapéu. Quer saber de uma coisa? Frank tirou o chapéu de Cleo e o colocou na cabeça, em um gesto corajoso. Você tem razão. Magnifique, respondeu ela. Allez. Eles caminharam para o leste, rumo a Chinatown. Um grupo de mulheres usando cartolas prateadas e óculos escuros que foram novidade em 2007 passou por eles. Uma assoprou uma língua de sogra perto da cabeça de Frank, e o grupo explodiu em gritos de alegria. Ele puxou a boina para trás da cabeça. Seria muito festivo da minha parte dizer que odeio o Ano Novo? Perguntou ele. Cleo deu de ombros. Eu costumo comemorar apenas o Ano Novo lunar. Frank esperou, mas ela não deu mais detalhes. Então, qual foi a melhor parte do ano passado para você? Ele perguntou. Apenas uma? Pode ser qualquer coisa. Nossa, tenho que pensar. Bom, eu mudei de antidepressivo e agora consigo atingir o orgasmo novamente. Para mim, foi uma vitória. Uau, certo. Não era bem o que eu esperava. Essa é uma ótima notícia. Tanto clitoriano quanto vaginal. Cleo fez sinal de positivo. E você? Qual foi a melhor coisa que aconteceu no ano passado? Meu Deus, nada que se compare a isso. Não precisa ser nada tão pessoal. Desculpe, a minha foi estranha. Fiquei com vergonha. A sua foi ótima, o assunto de grande importância. Eu trato da minha tristeza à moda antiga, com grandes doses de álcool e punição. Está dando certo para você? Frank imitou o sinal de positivo dela e continuou andando. De qualquer forma, acho realmente impressionante que você esteja se cuidando, disse ele. Outro grupo de foliões se divertiu entre eles, abafando as últimas afinações. Ele andou em volta dos foliões para alcançá-la e repetiu o que tinha acabado de falar. Muito gentil você dizer isso. Eu só tenho muitas... Ela acenou vagamente em direção a uma pilha de lixo espalhada na calçada, bem ao lado deles. Coisas da minha família. Eu tenho que ter cuidado. Ela limpou a garganta. De toda forma, me fale a respeito do seu ano. O melhor momento do ano passado? Provavelmente apenas assuntos relacionados ao trabalho. Ganhei um prêmio por um anúncio que dirigi. Foi muito bom. Que maravilha! Qual o prêmio? É chamado de Leão de Carnes. É meio que muito importante no meu setor. É bobagem, na verdade. Não, não é. Eu adoraria ganhar um prêmio por alguma coisa. Você vai ganhar, disse ele com confiança. Eles passaram por 2 homens de aparência estranha, mijando em um muro, na presença de um silêncio confortável. Frank ofereceu a mão a Cleo, enquanto ela puxava os 2 rastros de urina.
Ela balançou a cabeça. Homens. A mão de Cleo permaneceu na dele, e então ela retirou-a para vasculhar a bolsa. E então, recomeçou ele, há alguém especial com quem você está, tendo esses orgasmos? Frank estava se esforçando para dar um tom de amigo curioso à pergunta, mas ficou preocupado em soar mais como conselheiro de clínica de saúde sexual apreensivo. O clitoriano e o vaginal? Cleo brincou. Frank limpou a garganta. Sim, eles. Cleo olhou com esperteza, de canto de olho. No momento, só eu mesma. O rosto dele se abriu em um sorriso involuntário. Ela riu também. Ah, você gosta dessa ideia, né? E você? Todo mundo da sua idade já não devia estar casado? Não, já mudaram essa lei. Agora é opcional. Graças a Deus, disse Cleo e acendeu um cigarro. Eles seguiram para o norte até Broome Street. Passaram por vitrines que vendiam plantas para a casa e livros sobre psiquismo, candelabros e mixes para cozinha industrial. Eles conversaram sobre resolução de ano novo e o que está fora de moda, e quem eles conheciam na festa. Cleo, uma pessoa. Frank, todo mundo. Eles conversaram sobre o anfitrião da festa, o famoso chefe peruano chamado Santiago, que Frank conhecia há 20 anos. A colega de quarto de Cleo era hostess no restaurante de Santiago, e por isso tinha sido convidada. Embora essa colega de quarto tenha fugido com um artista performático irlandês logo depois de ela ter chegado. Eles falaram sobre artistas. Tem uma coleção de ensaios que eu adoro, do curador House, disse Cleo. Chama-se Shape, Strongs, Loose Lips, Open Eyes, Língua afiada, lábios soltos, olhos abertos. Não consigo me lembrar do resto. Um homem de poucas palavras. Ah, você o leu. Não, é que esse título é... Deixa pra lá. Eu continuo com a intenção de ler mais. Ele admitiu. Cleo deu de ombros. Então, compre um livro e leia. Certo. Eu não tinha pensado nisso. De qualquer forma, em um dos ensaios, ele fala sobre ser capaz de dizer se uma pessoa é generosa como amante pelo seu nível de curiosidade. Você deve ir contando mentalmente quantas perguntas ela faz em 1 minuto. Se forem 4 ou mais, então ela gosta de agradar. E se ela não perguntar nada? Então você pode deduzir que a pessoa não come buceta. Ou você sabe, pau. Se essa for a sua praia. Buceta, logo respondeu Frank. É a minha praia. Ela olhou com um dos seus jeitos divertido. Eu meio que percebi. E você? Minha praia? Pau. Ela riu e inclinou a cabeça para pensar melhor. Talvez eu levasse para a praia uma bolsa de bocetas, mas só uma, pequena, como aquelas carteiras elegantes que se usam para ir à ópera. Frank concordou com a cabeça. Uma bolsinha de festa de bocetas. Exato. Ao contrário, por exemplo, de uma mala de paus. Uma maleta de pênis? Uma valise de cacetes. Uma mochila de pirocas. O rosto de Cleo se iluminou com uma risada. E então, rapidamente, ela o abaixou entre as mãos como se estivesse apagando um fósforo. Credo, eu pareço carnívora. Vamos mudar de assunto, por favor? Então, Frank respirou fundo. O que você faz? De onde você é? Quando você se mudou para Nova York? Você tem irmãos? Quando você fez aniversário? Qual é o seu signo? Pedra da sorte. Tamanho de sapato. Cleo deu outra gargalhada. Frank sorriu. Vá em frente então, disse ele. De onde você é? Você quer mesmo saber tudo isso de mim? Eu quero saber tudo sobre você. E ficou surpreso ao perceber que falava sério. Cleo disse que se mudou muitas vezes na infância, mas sua família acabou se estabelecendo no sul de Londres. Os pais se separaram
quando ela era Ai, meu Deus, minha língua. Os pais se separaram quando ela era adolescente, e o pai, um engenheiro afável, mas distante, logo se casou novamente e adotou o filho da nova esposa. A mãe morreu quando Cleo estava no último ano da faculdade na Central Saint Martins. Ela ainda não tinha encontrado um jeito de tocar neste assunto. Cleo não tinha família em casa, o que a fazia se sentir desconectada. Mas também ela logo acrescentou completamente livre, sem nada que aprendesse a Londres, e com a pequena herança de sua mãe, que poderia garantir um voo e 2 anos de aluguel barato, ela se candidatou a uma bolsa de estudos de pintura em um programa de pós-graduação em Nova York. Ela chegou à cidade quando tinha 21 anos. Para ela, aquele diploma de artes plásticas significava 2 anos em uma órbita tranquila, da sua cama para uma tela, para bares, para camas de outras pessoas e de volta para a tela. Ela havia se formado na primavera anterior e, desde então, prestava serviços como design de tecidos para uma marca de moda. O pagamento não era dos melhores e não ofereciam benefícios, mas proporcionava a ela dinheiro suficiente e tempo livre para alugar um quarto razoável em East Village, que ela também usava como estúdio de pintura. Seu maior medo agora era que seu visto de estudante venceria no início do verão, e ela não tinha planos sobre o que fazer depois. "Você pinta todos os dias?" perguntou Frank. "Todo mundo sempre pergunta isso. Eu tento, mas é difícil." "Por quê?" "Às vezes o processo é como... Já sei. Sabe quando você está arrumando um armário? Um guarda-roupa?" "Sim. Como você é americano, vocês dizem guarda-roupa. Primeiro você tem que tirar tudo de lá. E tem aquele momento em que você olha ao redor e vê uma bagunça total. E você pensa, merda, por que eu fui começar a fazer isso? Está pior do que estava antes de começar. E então, lentamente, parte por parte, você vai organizando tudo. Mas antes de colocar em ordem, você tem que fazer bagunça." "Entendi, pode continuar." "A pintura é assim para mim, sem dúvida. Há um momento em que eu tiro tudo de mim. E é o caos na tela. Sinto que nunca deveria ter começado, mas então eu continuo. E de alguma forma as coisas encontram sua ordem. Eu sei quando terminei porque sinto. Eu sinto esse clique, que significa que tudo está no seu lugar. Tudo está onde deveria estar. Paz total." "Quanto tempo isso dura?" "Por volta de uns 7 segundos e meio. E então eu começo a pensar na próxima obra." "Parece cansativo", disse Frank. "Mas estes 7 segundos e meio são..." Ela olhou para o céu de forma dramática. Frank esperou. "Como você diria, eles me derretem", disse ela. Passarou por um homem de smoking e boá de penas verde, vomitando sobre um hidrante. "Acho que as boás de penas deviam voltar à moda", disse Cleo. "Acho que você é uma pessoa excepcional", disse Frank. "Você não me conhece o suficiente para dizer isso", disse Cleo, claramente encantada. "Sou um bom juiz dessas coisas. Então, terei que acreditar em você." Eles estavam em Lud Italy, bairro de ruas repletas de restaurantes italianos, aparentemente idênticos, com toalhas de mesa xadrez vermelha e vasilhas plásticas de macarrão presas nas janelas. Acima da cabeça, fios de lâmpadas vermelhas, brancas e verdes lançavam losangos de ruas para baixo. Na janela de um apartamento, no 3º andar, um grupo de pessoas estava fumando, lançando a fumaça para fora. As silhuetas dos corpos visíveis contra a luz amarelada do cômodo onde estavam. "Feliz Ano Novo!" Eles gritaram para ninguém em especial. Cleo e Frank passaram por uma pizzaria tranquila na esquina,
onde um homem solitário empilhava cadeiras de plástico para aquela noite. Você quer pegar uma fatia? Perguntou Frank. Cleo passou os dedos pela borla da bolsa. Não tenho dinheiro. Vou comprar alguma coisa para você, disse ele. Tire-o alguma coisa para. Ela disse com suavidade, e você terá a verdade. Você acha que eu estou tentando comprar você? No fundo, todos os homens não estão sempre tentando comprar mulheres? Você realmente acredita nisso? Eu só não desacredito. Isso é muito injusto. Então me diga por que estou errada. Ele se virou para ela e exalou lentamente. Ele só queria mesmo uma fatia de pizza. Acho que os homens são ensinados a comprar coisas para as mulheres. Sim, não porque queremos possuí-las ou consolá-las, mas porque é uma forma de mostrar que estamos interessados, ou que nos importamos, e que não exige muito. Não sei bem como dizer, vulnerabilidade. Não somos ensinados a nos comunicar do jeito que vocês são. Recebemos essas ferramentas muito limitadas e primitivas para nos expressar. E sim, pagar a porra de uma refeição é uma delas. Mas as mulheres também esperam por isso de nós. Cleo estava doida para interrompê-lo, mas ele levantou a mão, determinado a terminar. Vale para as duas coisas. Você diz que estou tentando comprá-la, mas ficaria ofendida se eu não me oferecesse para pagar. Eu não ficaria. Ela explodiu. E a única razão pela qual vou deixar você pagar é porque estou falida agora. Então, agora eu posso pagar? Veja, isso é o que eu chamo de besteira. Você quer as duas coisas. Você quer ser tão íntegra e superior. Mas assim que isso fica inconveniente para você, tudo bem se um homem pagar a conta. Você está de sacanagem? Talvez eu esteja falida por causa, sei lá, da diferença salarial entre os sexos, ou pelos anos de sexismo sistêmico que limitaram minhas oportunidades de trabalho, ou por eu ter que largar o meu último emprego como babá porque o pai da criança não parava de dar em cima de mim, ou... Agora foi a vez de Frank interromper. Não é por isso que você está falida. Você está falida porque tem 24 anos e é um artista que trabalha meio período. Você não pode atribuir todos os seus problemas ao fato de ser mulher. Cleo aproximou seu rosto ao de Frank e falou tão baixinho que suas palavras foram quase um suspiro. Ele teve a esperança insana de que ela estivesse prestes a beijá-lo. Sim, eu posso, disse ela. Frank se virou e entrou na pizzaria. Você é bacana, ele disse por cima do ombro, mas você é louca. Soa melhor em francês, ela gritou de volta. Cleo acendeu outro cigarro e bateu os pés na calçada como um cavalo de corrida inquieto. Ela pensou em ir embora, só para irritá-lo, mas sabia que logo se arrependeria. Não havia nada a fazer a não ser esperar e fumar. Frank pediu 2 fatias de pizza, espiando com ansiedade por cima do ombro para ter certeza de que ela ainda estava lá fora. Ele já tinha decidido que se ela fosse embora, ele correria atrás dela e pediria desculpa, mas a parte de trás da cabeça loira ainda estava à vista, agora envolta em uma nuvem de fumaça. Ao voltar, ele entregou a ela uma fatia. Um fio âmbar de óleo corria pelo frágil prato de papel. Aqui está, para compensar anos de sexismo sistêmico. Babaca, disse Cleo e deu uma mordida. Você está nos Estados Unidos agora, disse Frank. Aqui, eu sou apenas um imbecil. Eles caminharam com as fatias pela Elizabeth Street. À frente deles, um casal estava na calçada de um bar sob o mar de luz de lampião, representando um drama atemporal entre 2 pessoas. A mulher estava agachada, chorando, em longos e altos gemidos, enquanto o namorado balançava os ombros, repetindo: Tiffany, escute, escute. Tiffany, Tiffany, escute. Eu odeio isso, sussurrou Frank enquanto eles passavam. Mas eu não acho que Tiffany está escutando. Cleo virou para trás para olhar para eles. Você acha que eles estão bem? Eles vão ficar bem. A véspera de Ano Novo é a noite de brigas
primordial para todos os casais, fogos de artifícios e brigas. Os dois componentes básicos de uma boa noite de Ano Novo. Acabamos de ter nossa primeira briga? Ela perguntou. Frank deu-lhe um guardanapo. Eu não sei, disse ele. Você nem se importou. Cleo riu. Precisaria muito mais do que isso para me tirar do sério. Ela amassou o guardanapo e jogou-o com destreza em uma lata de lixo que estava no canto. De todo modo, brigar pode ser uma coisa boa. Pense em Frida Kahlo e Diego Rivera. Eles se divorciaram, voltaram, se separaram novamente. Mas você já pensou que eles criaram a arte apesar das brigas, não por causa delas? E quem se importa? Falou Cleo entre mordidas na pizza. A questão é que eles deram conta. Frank concordou sem convicção. Ele pegou o prato de papel dela e o dobrou, formando um quadrado limpo junto com o seu. Ele esperava passar logo por um container de reciclagem. Sou louca para ir à casa deles na cidade do México. Há muitas filas de turistas, disse Frank, e avisos de não toque em todas as superfícies. Que chato, Cleo parecia desanimada. Mas ainda vale a pena ver, acrescentou Frank rapidamente. Há uma coleção emoldurada de borboletas penduradas em cima da cama de Kahlo, sobre a qual Patti Smith escreveu um poema quando a visitou. E todas as roupas dela, é claro. Ela tinha um estilo incrível, assim como você. Cleo sorriu, feliz com o elogio. As roupas eu adoraria ver. Vamos na semana que vem, propôs Frank. A cidade inteira está cheia de arte. É o lugar perfeito para você. Semana que vem? Simples assim? Claro, por que não? Fechei o escritório e tenho milhares de milhas aéreas que preciso usar. Tudo bem, ela sorriu. Estou dentro. Ela balançou o cabelo. Cidade do México, porra. Frank, que tinha planejado trabalhar a semana toda no escritório vazio, nunca tinha sido um viajante espontâneo, mas gostava da ideia de que poderia ser. Ele tinha os meios, mas não o incentivo. E aqui estava Cleo, com o oposto. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Ele hesitou, então a puxou para um abraço. O cabelo dela cheirava a sabonete, amêndoas e cigarro. O peito dele cheirava a lã úmida e uma colônia cara que ela reconheceu, tabaco adoçado com baunilha. E eu não estou tentando comprar você, acrescentou ele, soltando. Eu só gostaria de visitá-la com você. Eu sei, eu também gostaria de visitá-la com você. Atravessaram a rua Bowery, vagaram pelo East Village, onde a alegria na rua assumia um toque sutil de agressão. As pessoas gritaram na frente dos bares e entravam e saíam pelas portas, mas casais brigavam em mais esquinas. Na entrada do parque, um grupo de crush punks, vestidos com roupa militante surradas e jaquetas de couro com taxinhas, balançavam com delicadeza fogos de artifícios de estrelinha acima do cabelo emaranhados. Um pitbull que usava um lenço no pescoço com um símbolo da anarquia desenhado. Ergueu os olhos do travesseiro sob as patas para ver, com espanto mudo, a faísca caindo. Eles chegaram a um prédio de escadas externas em St. Marks. O vidro fumê da porta da frente estava rabiscado com grafites incompreensíveis. Frank se perguntou, não pela primeira vez, que marca esses rabiscadores anônimos pensavam que estavam deixando. Cleo virou-se para ele, tímida outra vez. Você quer sentar no meu saguão comigo? Por que seu saguão? Cleo escondeu o rosto nas mãos. É melhor do que no meu apartamento, ela falou por entre os dedos. Ela deslizou a chave da porta e chamou-o para entrar. Frank não achou educado mencionar que o saguão dela era apenas uma escada. Cleo sentou-se nos degraus de linóleo gastos e acendeu um cigarro. Você fuma aqui? Todo mundo fuma, ela deu de ombros. Ele observou-a exalar 2 correntes de fumaça das narinas. Eu não posso acreditar que não notei você no Santiago, disse ele. Cheguei tarde. É besteira. Mas eu não conseguia decidir o que vestir. É uma espécie de ansiedade social, eu acho.
Se estou nervosa para ir a algum lugar, troco de roupa umas 100 vezes. Vai ficando cada vez mais tarde, o que, claro, só me deixa cada vez mais ansiosa. No geral, acabo hiperventilando, como uma pilha de roupas no chão. Parece bobagem, mas, na verdade, é terrível. Frank assentiu, com compaixão. Então, o que você acabou vestindo? Esta noite? Ah, apenas uma coisa que eu fiz. Posso ver? Cleo ergueu as sobrancelhas. Ela pressionou o cigarro entre os lábios e levantou-se para desabotoar os botões de madeira do casaco de pele de carneiro. O que ela estava usando não era bem um vestido, mas uma rede feita de fios dourados brilhantes. Era um traçado solto, apenas o suficiente para sugerir o corpo ali dentro. Ele podia ver, sem muita clareza, sob as treliças brilhantes, o contorno dos mamilos e o umbigo dela. Ela era como um peixe liso e ágil, presa em uma rede brilhante. Me deixe subir, pediu ele. Não, respondeu ela, sentando-se novamente. Minhas colegas de quarto podem estar em casa e... Ela exalou fumaça e disse em tom sério. Não vamos transar. O que há de errado nisso? Vou embora daqui a alguns meses. Acho que podemos terminar antes disso. Cleo reprimiu um sorriso. Só não quero me apegar, explicou ela. Ela olhou para baixo entre os joelhos. Frank se agachou na frente dela. Acho que já é tarde demais. Acha? Eu me apeguei no momento em que ouvi você dizer biscoito. Cleo olhou para ele, sob as pálpebras aladas. Biscoito, ela anunciou com suavidade. Frank apertou seu coração. Viu? Estou ferrado. Não, eu estou ferrada, disse ela. Sou eu que tenho que ir embora. Para onde você vai? Não sei. Ouvi dizer que Bali é bacana. Ela não se sentia tão à vontade a respeito disso quanto parecia. Não vai voltar para casa na Inglaterra? A Inglaterra não é minha casa. Cleo apagou o cigarro no degrau de metal da escada. Ele sentiu que havia algo mais naquela história, mas não se intrometeu. Ela olhou o relógio para evitar mais perguntas. Já é mais de meia-noite. Isso não está certo, disse Frank. É sério, disse ela. Nós estamos conversando, já faz... Não, quis dizer isso. A véspera de Ano Novo não deveria ser tão boa. É para ser ruim? É para ser boa. Sabe de uma coisa? Nunca, nenhuma vez na minha vida, ela superou minhas expectativas. Você sabia que na Dinamarca eles pulam de uma cadeira para ilustrar o salto para o Ano Novo? Você é escandinava? Por quê? Só porque eu sou loira? Cleo revirou os olhos. Não, Frank, eu só sei de algumas coisas. Você sabe mesmo. Frank se levantou e bateu a poeira de sua calça em um gesto teatral. Certo, vamos fazer o mesmo. Pular? Mas não temos cadeiras. Uma escada, na beira. É tão boa quanto uma cadeira. Cleo olhou para a escada atrás deles. Mas vamos até o alto, disse ela. Começar o ano com um estrondo. Eles subiram até o primeiro patamar. Teriam de saltar uns 10 degraus para um pouso no térreo. Era o tipo de brincadeira que as crianças fazem, desafiando-se a subir cada vez mais alto. Ele pegou a mão dela. Ela apertou a dele. Os dois pularam.